Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a última lição do trimestre, cujo título é Protegendo-se com Integridade na Sociedade. Durante esses 3 meses, nos matriculamos na Escola de Salomão. Tivemos a oportunidade de aprender verdades preciosas fundamentadas no livro de Provérbios. As lições que estão aqui nesta literatura verotestamentária são inspiradas por Deus e nos convidam constantemente à prática. A sabedoria presente em Provérbios não é uma sabedoria meramente teórica e intelectual, mas uma sabedoria que deve ser vivida. Se praticarmos as orientações que estão neste livro inspirado por Deus, nos afastaremos do caminho do tolo, nossa vida será protegida dos mais variados tipos de pecado e viveremos uma vida para a glória de Deus e serviço do próximo. Olha como é importante aprender as verdades que estão no livro de Provérbios. Hoje não será diferente. Temos como objetivos específicos para a ministração desta aula, em primeiro lugar, apresentar a importância da sabedoria e da prudência na manutenção da ordem social. Em segundo lugar, saber como o justo deve se portar, veja aqui, sabedoria prática, diante dos valores opostos da sociedade. Por fim, conscientizar de que a sabedoria e a integridade devem se manifestar externamente. Novamente, não é algo teórico, mas prático. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Dessa forma, indo direto ao assunto, sem enrolação, diz-nos o nosso texto principal. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Provérbios capítulo 28, versículo 12. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH que diz: quando os bons alcançam o poder, aqui nós temos governo, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Qual é o princípio ensinado aqui neste texto? É que é uma grande insensatez apoiar pessoas perversas com o objetivo de colocá-las em posição de liderança, seja no reino, como no caso do antigo Israel, seja em um país. Políticos corruptos ou reis corruptos, estou contextualizando, são um verdadeiro pesadelo para o povo. Quando o poder é usado por pessoas perversas, é o que está nos ensinando aqui o texto, ele gera tirania. Um governo autoritário oprime o povo, destrói suas esperanças e ainda explora seus recursos para sustentar uma vida de luxo e de ostentação. Então aqui, qualquer semelhança é mera coincidência, não é? Quando os perversos chegam ao poder, o povo sente medo e tenta se proteger. Sob governos tirânicos, a população perde a esperança e vive em desespero. Olhe para alguns países aqui vizinhos, você pode constatar isso. Mas quando os justos assumem o comando, há alegria, paz e progresso. O problema é que nesse meio, nessas esferas de poder, dificilmente se encontrará uma pessoa justa como Daniel, como José, alguém que não será seduzido pelos convites que surgem nesses ambientes para os pecados mais diversos. Os governantes, eles não deveriam buscar o poder para benefício próprio ou para manter projetos pessoais. Conforme a Bíblia, e principalmente Romanos capítulo 13, eles são chamados por Deus para servir ao povo, promover o bem e combater o mal. Eles não deveriam explorar, mas servir. Não deveriam causar medo, mas trazer alegria. Em vez de espalhar terror, deveriam gerar celebração. Dificilmente nós temos motivo para nos alegrar, principalmente nos dias de hoje. Não quero aqui atacar governo A e governo B, porque a minha posição é a seguinte: a gente escolhe entre o menos pior. Hoje, infelizmente, a gente escolhe entre o menos pior. E governo de fato justo, governo de fato autêntico, só teremos no milênio quando o nosso Senhor governar sobre as nações. E ainda haverá gente satisfeita, porque a Bíblia diz que no final do milênio Satanás será solto e enganará muitas pessoas. Então, a gente precisa entender que
em síntese, este provérbio está nos dizendo que um líder íntegro traz felicidade e bênção ao povo. Veja o caso de Davi, veja o caso de Josias, entre outros. Mas um governante tirano é fonte de sofrimento. Veja o caso de Herodes, lá no Novo Testamento. Veja o caso de Manassés no Antigo Testamento, o caso de Acabe. Quando pessoas justas governam, o povo prospera e celebra. Novamente, olhe para o reinado de Davi. Mas, sob o domínio dos maus, a nação geme e sofre. Veja a situação do povo do norte, não é? Como esse povo ali não sofreu porque só tiveram reis perversos, reis que andaram distantes do Senhor. Então vamos ao resumo da lição, que diz o seguinte: a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade, ou pelo menos deveriam se manifestar. Não existe crente 007, meus irmãos. Não existe crente dentro de casa. Não existe crente de verdade dentro do templo. Aquilo que nós somos em casa, devemos ser em todo lugar. Aquilo que nós somos na igreja, devemos ser em todo lugar. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Que a gente não deve viver em duplicidade. Nós não devemos ser hipócritas, porque integridade é justamente isso, caráter reto. Caráter onde não há duas faces. E a sabedoria que a Bíblia nos apresenta, ela é descrita como temor do Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, quando o crente é crente de verdade, sua conduta justa se manifesta na sociedade. Provérbios nos ensina que as virtudes não são apenas para essas virtudes, né? Sabedoria e integridade não são apenas para benefício pessoal, mas para influenciar o mundo ao nosso redor. Porque a sabedoria nos leva a agir com justiça, bondade e compaixão. A integridade faz com que nossas ações inspirem confiança e respeito. E isso é um testemunho para uma sociedade cujos valores estão corrompidos. Você foi chamada para ser luz do mundo e sal desta terra. Somos chamados para brilhar. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus diz: olha, as vossas obras devem resplandecer diante dos homens para que eles vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então o livro de Provérbios é um convite constante para integrar fé e prática. Não basta ser sábio em pensamento ou íntegro em aparência. É preciso que essas virtudes sejam visíveis em nossas ações diárias. Vamos à exposição dos pontos e subpontos, mas quero me dirigir aos irmãos da ferramenta EBD. Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom durante esse ano de 2024 tê-los aqui. Alguns estão desde o ano passado, outros chegaram aí no meio do ano. Uma grande maioria chegou nesse trimestre. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu espero que 2025 seja um ano de bênção, tanto aqui para nós do canal Abrajaula, quanto para todos vocês, professores e adjuntos da Escola Dominical. Meus irmãos do YouTube, não passem por esse vídeo sem curtir, comentar e compartilhar, pois esta ação fará do YouTube um evangelista. Ele vai indicar esse vídeo a mais pessoas. E o nosso objetivo aqui no YouTube é levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possível e também fazer com que as pessoas conheçam a plataforma da ferramenta EBD. Portanto, para você que está me assistindo pelo YouTube, vou deixar aqui embaixo 2 links. Um link você vai fazer o download desse subsídio gratuitamente. E o segundo link você vai conhecer a plataforma da ferramenta EBD, pois é o local onde o professor da Escola Dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. Vamos à exposição? Ponto 1 diz sabedoria, prudência e sociedade. O subponto 1 nos fala sabedoria e prudência na manutenção da ordem social. A seção de versículos, capítulo 28, versículo 2 a 12, forma o nosso texto base. Embora cada um desses versículos possa ser considerado individualmente, tomados por um conjunto, como os intérpretes atestam, revelam um componente ideal de sociedade. O que é que ele está nos dizendo aqui? Que essa seção é muito importante. Ela mostra uma sociedade que desagrada a Deus e mostra qual é a sociedade ideal, ou pelo menos os princípios que uma sociedade que tentaria honrar a Deus viveria. Então, é basicamente isso que ele está nos dizendo aqui. E este subponto vai dar um foco no verso de número 2, que diz: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém
com um líder sábio e sensato. Esse texto é simplesmente um complemento do nosso texto principal. O texto principal é Provérbios 28, 12. O texto que acabamos de ler é Provérbios 28 e 2. No texto áureo, nós abordamos o problema de uma pessoa má chegar ao poder, um homem perverso se tornar um governante, o líder de um povo, de uma nação. Mas agora, o texto em tela está tratando de uma sociedade má escolhendo um representante para governar. E, obviamente, será uma escolha desastrosa, porque a sociedade má vai escolher alguém que defenda os seus interesses, alguém que corrobore com os seus princípios distorcidos. O retrato que nós vivemos em muitos lugares não é só um retrato de ignorância. Ah, o povo foi enganado. Ah, o povo foi isso, o povo foi aquilo. Não. O retrato de uma nação em decadência, de uma nação que aprova princípios contrários à palavra de Deus, de uma nação que se corrompe de forma moral. Não é só uma questão da liderança, do governo que lá está, mas é uma questão do povo que escolhe. Quando o povo é mau, quando o povo é perverso, provavelmente, contextualizando aqui, isso vai refletir nas urnas. Isso vai refletir nas escolhas que o povo faz, porque o povo reclama da corrupção no governo, porque o povo reclama da corrupção em outras esferas do poder, mas na prática o povo é corrupto. Na prática o povo fala de justiça, de equidade, o povo fala disso, daquilo, mas na prática o povo em si é corrupto. Então, quando Deus chamava a nação, o povo de Israel lá atrás, ao arrependimento, ele não chamava só o rei, ele não chamava só os chefes de tribos, ele chamava o povo como um todo. Porque o pecado era algo generalizado. E a liderança era simplesmente o reflexo da condição do povo. E o povo, o reflexo da condição da liderança. Então, meus irmãos, o texto aqui é bem interessante. E a gente vive nesse meio, a gente vive em uma sociedade corrompida. Lógico que a escolha da grande maioria serão pessoas, né, realmente de má índole. E eu aqui novamente quero dizer, não quero falar de A ou de B, ok? Vamos progredir. Subponto de número 2, quando a justiça prospera. A lição nos diz, os versículos 3, 6, 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres e dos pobres para com os outros. O contexto mostra que a ausência da sabedoria e da integridade, que são virtudes escassas em nossos dias, virtudes raras, é determinante para que o pobre seja oprimido, vilipendiado e sistematicamente ignorado. É terrível para uma sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam, pois até o pobre oprime outros pobres. O perverso se envaidece com suas riquezas, a ganância e os abusos dos juros são insaciáveis, e os que possuem riqueza pensam que não precisa de mais nada. Uma sociedade assim se apressa para a autodestruição, pois a ausência da sabedoria e da integridade revela algo muito mais grave, uma rebelião sistemática contra a justiça de Deus. Então, o que é que o comentarista está nos dizendo aqui? Ele está mostrando que uma sociedade que se afasta dos valores da palavra de Deus, primeiro, ela vai ter um governante ímpio, um governante perverso. Esse governante, ele vai, de fato, oprimir o povo, né? Ele vai oprimir o povo mau que o colocou lá porque ele é um governante mau. Então, o povo sabe que ele é mau, mas mesmo assim escolhe. Então, essa sociedade, ela obviamente está caminhando para o fracasso, para a autodestruição, para a degradação. E ele está nos mostrando aqui que nesse contexto dessa sociedade má, dessa sociedade perversa, contexto esse que nós vivemos, porque a palavra de Deus é atual, e o que está aqui é atualíssimo. Então, essa sociedade má, ela tem escassez de virtudes boas. Essa sociedade má, ela se distancia da sabedoria e da integridade, tal como reveladas na palavra de Deus. E quando há essa escassez do que é verdadeiro, quando há esse distanciamento do Deus justo, alguns pecados naturalmente florescem nesse terreno fértil. E eles são, não é? Opressão, desigualdade, autodestruição, corrupção, imoralidade e etc. aqui. A verdadeira justiça, ela exige que tratemos os outros com dignidade e respeito. Mas como isso acontecerá em uma sociedade que todos os dias se afasta de Deus?
Aqui nós temos um quadro, não é, dos tempos atuais. Aí o subponto 3 diz: quando não há compromisso com a lei de Deus. A lição nos diz, em Provérbios está muito claro, que o sábio e o íntegro são os que observam a lei de Deus. E por isso tem no temor do Senhor a base moral e espiritual para a sua atitude na vida. Assim, os versículos 4, 5, 7 e 9 do capítulo 28 revelam que a recusa de se preservar, de se perseverar na lei do Senhor, gera pessoas cada vez menos comprometidas com as virtudes, como a sabedoria e a integridade. Então aqui, basicamente, o que é que a gente pode dizer, não é? Quando não há um compromisso em se observar a palavra de Deus, irmãos, o ambiente se torna o pior dos possíveis. O diabo reina. Os pecados se tornam normais. As ideologias das mais absurdas ganham força e aceitação. A gente vive em um tempo que se tornou necessário rediscutir o óbvio. Tornou rediscutir o óbvio. Então, quando não há compromisso com a lei de Deus, servir a Mamon e a quem quer que seja é uma coisa normal. A verdade, ela se torna plural. Os valores são relativizados. A Bíblia é tida como um mito. A Bíblia é tida como um livro ultrapassado. Deus é tido como um ser carrancudo quando não há compromisso com a lei de Deus. Tudo que existe é trevas. Trevas que se tornam cada vez mais densas, mais espessas. A sociedade afastada de Deus é uma sociedade presa no pecado, serva de Satanás, uma sociedade que se alimenta de uma cultura pecaminosa e de um sistema caído. Esse é o quadro. Aí vem o ponto de número 2 que diz: o justo diante dos valores opostos da sociedade. Não espere nada de bom da sociedade. Mas como nós devemos nos portar diante disso? A lição nos diz aqui no subponto 1. Diante das injustiças. As questões das injustiças e desigualdades sociais estão na ordem do dia em nossa sociedade. Então aqui ele já está contextualizando, coisa que eu venho fazendo desde o primeiro ponto. Por causa delas, surgem ideologias diversas que buscam dar respostas imperiosas para a injustiça. Diante desse quadro, como o jovem cristão deve se posicionar? Talvez aqui ele tenha em mente, o marxismo, que é uma solução proposta para a desigualdade, uma solução que fala sobre a luta das classes, onde o operário ele deve se levantar contra o patrão, contra a indústria, contra aquilo, e daqui surgem feminismo, daqui surgem as coisas mais absurdas possíveis. Qual é a resposta dos jovens de hoje? Não é? A gente deve, diante das injustiças, se posicionar a favor do marxismo, a favor do comunismo e seguir essa onda de agora e então, de luta, de aquela coisa. Não. O jovem, em primeiro lugar, ele vai buscar a sabedoria e o temor do Senhor. Porque em meio a uma sociedade de valores corrompidos, ele não segue o fluxo. Ele não abraça a cartilha de Karl Marx. Ele não segue as ideias de Simone de Beauvoir. Não, ele não segue o fluxo. Ele não é guiado por artistas globais que defendem o pecado. Não. Ele não vai na onda dos engenheiros sociais formados na escola de Satanás. Ele busca o temor do Senhor. Em meio às ideologias propostas de solução para as injustiças sociais, o jovem cristão busca sabedoria nas Escrituras e deixa que o temor do Senhor guie as suas ações. Em segundo lugar, ele pratica a justiça. Mesmo no meio das trevas, ele é luz. Ele pratica a justiça. O jovem cristão deve viver com integridade, mesmo quando o mundo ao seu redor parece buscar atalhos para alcançar seus objetivos. Ao enfrentar injustiças,
nós devemos manter a honestidade e a fidelidade a Deus, sabendo que Ele honra aqueles que têm um coração puro. Em terceiro lugar, exercer a misericórdia e a empatia. O jovem cristão deve sensibilizar-se com a dor dos outros, especialmente dos marginalizados e desfavorecidos. Ele deve se posicionar contra a opressão, não apenas com palavras, mas também com ações práticas, ajudando os necessitados e defendendo suas causas. A sabedoria bíblica é uma sabedoria que conduz à prática. A verdade do Evangelho, de igual forma, é uma verdade que nos conduz à prática. Temos aqui mais um ponto: buscar a reconciliação e a paz. Porque essas ideologias presentes buscam é guerra, buscam é violência. O povo da paz e do amor é o povo mais violento que tem. Buscamos reconciliação e paz. Por fim, nós confiamos na justiça de Deus. O jovem cristão deve confiar que Deus é o justo juiz e que, embora as injustiças possam prevalecer por um tempo, Ele trará justiça de maneira soberana. Devemos confiar na justiça de Deus. Aí o subponto 2 diz: diante da corrupção moral. Então, diante das injustiças, nós temos uma posição. E diante da corrupção moral, a lição nos diz: o problema da nossa sociedade não se resume a questões sociais. Há uma dificuldade moral grave que, em um longo processo de desconstrução, tem sido claramente desenvolvido para desconstruir as famílias e as noções de gênero. Então, novamente, aqui entra a questão do progressismo. Terrível. Olhe para as universidades, tudo que você vê lá é militância. Olhe para certos meios, né, de trabalho, as exigências absurdas que são. Olhe para o sistema como um todo. O sistema está podre de dentro. Podre de dentro. Né? Então, como é que a gente se porta diante da corrupção moral? Primeiro, rejeitamos a sabedoria do mundo e buscamos a sabedoria de Deus. Falamos sobre isso aqui. Segundo, devemos defender e viver de acordo com os princípios de Deus para a família. Quem é o criador da família? Não é a emissora mais famosa do Brasil. Na verdade, não é ninguém. O criador da família é Deus. E nessa condição, é Ele quem determina o que é família. É Ele quem determina o que é um homem e o que é uma mulher. A ciência simplesmente corrobora com aquilo que Deus determinou no livro de Gênesis. Não cremos em ideologia de gênero. Não cremos em ideologia de gênero. Nós cremos na teologia de Gênesis. Algo bem diferente. Então, nós vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós evitamos, aqui em terceiro lugar, a influência dos ímpios e os seus caminhos pervertidos. Então, devemos tomar muito cuidado com certas influências, não é? Devemos evitar certos tipos de coisa. Devemos nos privar de certos tipos de conteúdo para que a gente não seja engodado, enganado e levado. Em quarto lugar, devemos ser luz e testemunho de retidão. O jovem cristão deve ser um exemplo de pureza e de moralidade em um mundo que tenta redefinir esses conceitos. Você deve ser um jovem à moda antiga. Tem uma música, eu acho que é da Marcela Thaís, com esse título bem interessante, não é? Eu sou crente à moda antiga, eu sou alguma coisa assim à moda antiga. Eu dou bênção aos meus pais. Eu me guardo, eu me preservo. Porque a sexualidade aí, os pecados, é uma coisa terrível, não é? Ah, é antiquadro. Ah, é atrasadão. Não. Eu sou crente à moda antiga. Eu sou crente que segue os valores da palavra de Deus. O subponto 3 diz: tocando o mundo das pessoas. A lição nos fala: um jovem cristão sábio e prudente, com uma consciência bíblica, não terá a pretensão de transformar o mundo, pois sabe que esse tipo de visão é uma utopia, é uma ilusão. Transformar completamente o mundo é uma tarefa tão acima de nossa possibilidade que só será possível com o retorno glorioso de nosso Salvador para implantar pessoalmente o reino visível neste mundo. Contudo, isso não significa que não podemos ser instrumentos de Deus para transformar as almas das pessoas. É forte, não é? Olha, irmãos, se a gente não consegue, de fato, transformar o mundo, não é? A gente não consegue transformar o mundo. Não vamos conseguir levar todas as pessoas do mundo a Cristo. Só que a gente vai conseguir ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Isso não pode lhe desestimular. Ah, eu queria ser um agente um Billy Graham. Uma pessoa conhecida, renomada. Seja um bom esposo. Seja um bom filho. Seja um bom funcionário.
Dê testemunho de que você serve a Deus por onde você passar. As pessoas que você conversar, haja com integridade. Você vai ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar o mundo de muitas pessoas. Então, no meio da sociedade corrompida, você é chamado para ser a resistência. Aquele que vai na contramão. Aquele que olha para o caminho largo e diz, não é aí não, viu? É o caminho estreito. Aquele que olha para a porta larga e diz, não é essa porta não, é a porta estreita. O ponto 3 diz, quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Aí nós temos uma pergunta. Vale a pena ser íntegro? Qual é a sua resposta? Vale a pena ser íntegro? A resposta baseada no texto de Provérbios é um claro e retumbante sim, vale a pena. Não, mas irmão Murilo, está todo mundo fazendo errado, mas você não é todo mundo, eu ouvi isso de minha mãe. E fulano de tal que faz, mas você não é filho de fulano de tal, você não é fulano de tal. Vale a pena ser íntegro quando todo mundo está vivendo, não é, no pecado? Vale, meus irmãos. Por quê? Primeiro, a integridade é recompensada por Deus. Provérbios 28, 18 diz o seguinte, quem anda em integridade será salvo, mas o que segue caminhos tortuosos cairá de repente. Deus honra os íntegros e os protege. Ele recompensa aqueles que vivem de acordo com seus princípios. Segunda razão, a integridade traz confiança e respeito. Provérbios capítulo 12, versículo 1 ao 2 diz, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o perverso será condenado. Ser íntegro gera respeito dos outros e favorece a nossa relação com Deus, pois ele valoriza a retidão. Terceira razão, vamos aqui dar só mais essa e partir para o próximo subponto. A integridade preserva a nossa relação com Deus. Salmo 25, verso 21. A minha integridade e a minha retidão me protejam, porque em ti espero, Senhor. Então a integridade nos mantém próximos de Deus e nos protege de quedas espirituais. Vale a pena ser íntegro? Claro que vale. Claro que vale, porque a gente não vive por elogio dos outros. A gente não vive para ouvir palavras boas dos outros. A palavra mais importante que a gente pode ouvir na nossa vida é naquele dia ele olhar para a gente e dizer assim, servo bom e fiel, vem cá, entra, desfruta das delícias do reino. Meu irmão, não tem coisa melhor que essa. Ah, meu nome não saiu na lista dos agradecimentos. Ah, meu nome não é conhecido. Que importa? Não tem que ser conhecido no céu. E os íntegros são aqueles que herdarão o reino de Deus. Subponto 2, sabedoria, amando os mandamentos de Deus. Aqui eu vou ser bem rápido, a lição diz, o livro de Provérbios também nos ensina que não há sabedoria sem o amor pelos mandamentos de Deus. Nós devemos amar, os mandamentos não podem ser fardos. Ai, tanta regrinha, isso pode, isso não pode, isso é aquilo, isso é pesado, isso é difícil. Difícil o quê, rapaz? Amar os mandamentos e vivê-los não é só questão de sabedoria, é prova de amor. Porque a Bíblia nos diz em João 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então não é chorar, não é participar de 1 milhão de culto, não é fazer procissão ou doar milhões e milhões. Não. Se vocês me amam, quer provar amor, guarde os meus mandamentos. Você vai conhecer, você vai viver. Isso não só é sabedoria, mas é prova de amor. E por último, sabedoria e integridade para servir à sociedade. A lição nos diz em Provérbios, o sábio e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sua sabedoria e integridade. Assim, a melhor maneira de responder ao mundo é com serviço baseado no amor. É a mesma perspectiva que o Senhor nos ensinou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, meus irmãos, como seguidores de Jesus, concluindo, temos o dever de servir a sociedade e influenciá-la como sal da terra e luz do mundo. O sal preserva e dá sabor. Assim somos chamados a preservar os valores divinos e trazer esperança onde há desespero. A luz ilumina as trevas. Do mesmo modo, devemos refletir o amor de Deus e a sua verdade em nossas ações, palavras e escolhas, para aqueles que estão em trevas, vejam a maravilhosa
luz. Não fuja dessa responsabilidade. É sua responsabilidade dar testemunho de quem Jesus é. Há uma frase bem interessante, vou finalizar com ela, que diz o seguinte: a única Bíblia que muitas pessoas irão ler nesta vida é a sua vida. É o seu testemunho. Elas não têm contato com as Escrituras, elas não leem as Escrituras, mas elas podem ver a verdade das Escrituras na vida de um crente que vive de forma sábia e íntegra. Então seja um servo de Deus, onde você estiver, por onde você passar. Viva a sabedoria do livro de Provérbios. Meus irmãos, vamos finalizar, até porque a aula precisa ser curta, né? Final de ano, muita escola dominical se encerra de forma antecipada. Dia 15, a maioria das escolas dominicais nos demais estados, elas param, né? E nos domingos aí o pessoal está tendo 2 lições por domingo. Aqui no Pernambuco não, aqui a gente vai até o último domingo do mês. Então, a gente vai até dia 29, né? E quando virar o ano já começa a todo vapor, não tem recesso não. Então, assim, meus irmãos, eu peço a compreensão de vocês, a aula foi mais rápida, mais resumida, porém, eu creio que com o subsídio, a pré-aula e os demais materiais, os irmãos da Ferramenta EBD se sobressairão em suas respectivas igrejas. E os irmãos do YouTube também terão o devido suporte. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais um trimestre, te agradecemos por mais uma revista, a qual tivemos a oportunidade de estudar. Deus, abençoe todos os nossos irmãos, alunos da Ferramenta EBD e os que me assistem por meio do YouTube. Que verdadeiramente vivamos como sábios. E a sabedoria não é uma sabedoria, não seja só uma sabedoria intelectual, acúmulo de informação, estudo aqui, estudo acolá, mas que essa sabedoria seja uma sabedoria baseada no temor do Senhor. Sabedoria que vem do alto, que se traduz em práticas e em amor, não só a ti, mas também ao próximo. Nos ajuda a viver a sabedoria baseada no livro de Provérbios, para que a nossa vida esteja segura em ti. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as bênçãos e por este novo ano que logo se iniciará. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana. Não se esqueça, Abrajaula é Abrajaula, Abrajaula, Abrajaula. Vamos ter ainda nesse ano conferência da escola bíblica dominical. Eu não estou com a revista aqui, ela está ali, mas o comentarista da lição, o pastor Eduardo Leandro, estará conosco no dia 28, ministrando uma lição introdutória a respeito do novo trimestre. Você não pode perder. Deus abençoe em nome de Jesus e até a conferência EBD.